isso dizendo fazer políticas públicas em favor de todas nós. Mas esse é um fenômeno recente, se nós voltarmos à história do Brasil, desde o descobrimento, colonização, Brasil Império, nós vamos ver que as verdadeiras protagonistas do nosso país eram mulheres. As verdadeiras protagonistas do nosso país eram mulheres conservadoras e não mulheres feministas. E eu gostaria de compartilhar com vocês a história de alguma dessas mulheres que foram importantes para o Brasil. Uma delas, Dona Maria Leopoldina, uma zona machista, assim, uma delas foi Dona Maria Leopoldina. Olha só que interessante a história da primeira mulher a ser imperatriz do Novo Mundo. Dona Leopoldina, na verdade, não se chamava Maria, se chamava só Leopoldina. Mas quando, muito jovem, ela descobriu que iria se casar com Dom Pedro, imperador do Brasil, ela deu uma pesquisada e descobriu que aqui no Brasil tinha muita Maria. Tem Maria aqui ainda? Tem uma Maria aqui? Minha mãe é Maria, minha avó é Maria, minha sogra é Maria. Para você ver que pode ser Maria boa e ruim, né? Se foi só eu não Maria. E ela descobriu que esse nome era muito popular no Brasil, então ela resolveu que ela seria Dona Maria Leopoldina. Olha o amor e o apreço que essa mulher tinha pelas outras mulheres, pelas mulheres brasileiras que ela ainda nem conhecia. E o casamento da Dona Leopoldina com Dom Pedro foi por procuração. Ela não tinha visto o noivo, veja a situação. E o noivo, muito ocupado que era, mandou um representante para casar com ela lá na Áustria. Como ela era de uma família muito grande, Habsburgo, na família Habsburgo as mulheres tinham 12, 13, 14, 17 filhos. E cada filho que nascia, elas faziam um casamento engembrado e bom, para a posteridade. Então, Dona Maria Leopoldina começa a criar racionalmente um amor pelo Brasil. Isso é muito interessante porque durante muito tempo se disse que as mulheres eram, até hoje se diz, são mais emotivas que os homens. E de fato, as pesquisas mostram que o nosso cérebro, o cérebro da maioria das mulheres é do tipo E e o cérebro da maioria dos homens é do tipo S. O que quer dizer um cérebro do tipo E? Um cérebro empático. Que qualidade nós temos por termos um cérebro empático? Nós conseguimos, a maioria de nós, né? Claro, não é um número genérico, algumas são exceção. Nós conseguimos, com o olhar, entender o que aquela pessoa está pensando, se ela está gostando ou não do que nós estamos dizendo, se ela se ofendeu com o que está sendo dito, e essa é uma habilidade muito boa para ser usada na política. Quantas de nós, do cérebro E, casamos com o marido do cérebro S, que faz aquelas perguntas muito sem noção, quando encontra um amigo, ai, fulano, tu engordou, né? Daí a gente dá um coice, assim, cotovelada no nosso marido. Faltou para o nosso marido do tipo S um pouco de E, um pouco de empatia. E dizem que as mulheres, portanto, são mais emocionais, mais emotivas, mais sentimentais, e talvez isso seja verdade, as pesquisas podem até comprovar. Mas olha como Dona Maria Leopoldina, que foi educada por sua família católica e conservadora, tinha consciência de que uma mulher tem que ocupar o seu papel. As feministas dizem, você pode ser o que quiser. E prometem que nós podemos ser o que quisermos. E nós vemos uma geração de meninas que não sabe o que quer ser e o que vai ser. Então, saber o seu lugar não é algo ruim. Não é algo que nos escraviza. Quem tem filhos pequenos como eu, sabe que quando a gente coloca o nosso filho para brincar em um lugar onde tem um cercadinho, uma grade, a gente se sente mais à vontade. A gente diz, aqui ele pode brincar livremente. Ou seja, os limites não aprisionam, os limites libertam, dão liberdade para que nós possamos atuar. E Dona Maria Leopoldina, muito jovem, menos de 20 anos, sabia qual era o seu papel. Era uma princesa da casa Habsburgo. E uma princesa não tem só que usar aquela coroa linda, maravilhosa, que todos nós gostaríamos de ter para vender e viver de renda e se aposentar, né? Não, elas têm que cumprir papéis. Dona Leopoldina, sabendo o seu papel, racionalmente começou a procurar meios para aprender a amar o Brasil. Então, uma mulher que veio de fora, uma jovem mulher que veio de fora, às vezes ama mais o nosso país do que nós que estamos aqui. Às vezes ama mais os nossos políticos que nasceram e cresceram aqui e não fazem bom caso do nosso país. Dona Maria Leopoldina aprendeu, então, que as mulheres eram devotas de Maria e que, portanto, ela queria ser chamada de Maria Leopoldina. Ela aprendeu também o nosso idioma. Em pouquíssimo tempo, aprendeu a falar e escrever em português, coisa que o presidente da República até hoje não aprendeu. Não é? E se ele amasse de verdade o Brasil, quantos de nós já não ouvimos o presidente Lula dizer
dizendo que ele defende a educação e que ele quer melhorar a educação. Poderia começar pela própria, não é? Se você ama mesmo algo, se algo realmente é importante para si, você se dedica. E nós, infelizmente, estamos vendo aí um presidente que não respeita, nem que falar da Janja, né? Uma grande apreciadora dos cidadãos brasileiros. Né? E a dona Maria Leopoldina, essa jovem mulher, então começa a aprender o nosso idioma e se muda para o Brasil. E mandava cartas para Dom Pedro apaixonada. É muito fácil apaixonar pelo homem quando não convive com eles, né, meninas? Brincadeira, brincadeira. Nós amamos os nossos maridos. Nem sempre, mas 90% do tempo. E Maria Leopoldina então vem para o Brasil. E quando ela chega no Brasil, ela entende que o Brasil é a sua casa, embora Dom Pedro seja da casa real portuguesa. Mas Maria Leopoldina não era. O coração de Maria Leopoldina sempre foi Brasil. Ela chegou aqui e começou a entender, a se imbricar com os costumes do povo. Trouxe para cá, ela gostava muito de mineralogia, de ciência natural. Ela trouxe para cá bibliotecas, cientistas, pesquisadores, historiadores naturais. Trouxe a sua própria biblioteca para cá, trouxe o primeiro museu de história natural para o Brasil. E durante o tempo que ela conviveu com Dom Pedro e com o nosso país, aprendeu a amar a nossa terra. E então começam os assédios que vêm para Dom Pedro para que ele saia do Brasil, volte para Portugal. Depois das guerras napoleônicas, depois que a família imperial veio para cá, depois voltou, Dom Pedro fica aqui e começam a pressionar Dom Pedro. E Dom Pedro resolve então fazer uma viagem em setembro de 1822. Ele sai da capital e decide ir a cavalo para São Paulo. Não era possível deixar o Brasil sem regentes. Então Dom Pedro faz o que um homem sábio faz quando não está em casa. Passa o bastão para sua esposa. E ele passou o bastão do controle do Brasil, governo do Brasil, para Dona Leopoldina, Dona Maria Leopoldina. E quando Dona Maria Leopoldina estava sentada como chefe de Estado, ela recebe uma carta instigando Dom Pedro a voltar para Portugal. E ela imediatamente responde essa carta no dia 2 de setembro de 1822 e diz, não, nós não vamos voltar. E manda um bilhete para Dom Pedro, que vai a cavalo até São Paulo, esse bilhete. Dom Pedro, é necessário que você, meu amado marido, seu filho querido, imediatamente torne independente esse povo que clama pela independência. Nós não podemos continuar sendo reféns dessas chantagens emocionais, militares, seja lá o que for que Portugal está fazendo. Então, quem foi a verdadeira autora da Carta da Independência em 2 de setembro? Quem é que, na verdade, governava o Brasil em setembro de 1822? Uma mulher, Dona Maria Leopoldina. Então, Dom Pedro recebe aquela carta, não sabemos detalhes, porque como brava era a Dona Leopoldina, ele pensa, vou brigar com a minha mulher ou com o meu pai? Eu sou besta, vou brigar com o meu pai. E as margens do Ipiranga, Dom Pedro, então, proclama a independência do Brasil. A verdadeira arquiteta daquela carta, no dia 2 de setembro, foi a nossa Maria Leopoldina, uma mulher, só que uma mulher que sabia o seu lugar. Não uma mulher que dizia, eu posso ser qualquer coisa, vestir qualquer roupa, fazer o que eu quiser. Não, uma mulher que sabia, eu tenho que fazer o que é certo, dizer o que é certo, apoiar o que é certo, defender a minha parte, isso tem que ser. Dona Maria Leopoldina, sabendo o seu lugar, conseguiu para nós a tão amada independência, a nossa maior festa nacional. Todo dia 7 de setembro, nós comemoramos esse grande feito da nossa Maria Leopoldina. E por que será que o nome dela não aparece nos nossos livros de história? Porque, evidentemente, ela não é uma mulher feminista. E o movimento feminista quer que nós pensemos que a única maneira de fazer história, a única maneira de fazer política, é fazendo isso de um jeito, de um modo revolucionário. E não é verdade. É possível fazer política, proteger mulheres, proteger famílias, de um modo conservador. Depois da Dona Leopoldina, nossa princesa da Casa da Áustria, agora a primeira imperatriz do Novo Mundo e grande proclamadora da independência do Brasil, nós tivemos a Princesa Isabel. Outra mulher conservadora, católica, que foi muitas vezes esquecida e usurpada dos nossos livros de história.